Saravá, meu povo! Estamos começando mais um episódio da Tabaque Podcast. Esse é um episódio muito especial. Estamos com uma convidada incrível. Eu estava esperando muito por esse momento, que é a Flor Guerreira. E eu vou deixar ela se apresentar para vocês, que eu não tenho nem como apresentar essa mulher com tantas coisas que Brasil para nós. Gratidão pela sua presença. Muita axé, muita luz para nós. Tenho certeza que vai ser muito bom esse papo. Aí deu povo, é o atabaque se juntando com o maracá, acelerando partículas. Eu gostaria de iniciar cantando, porque nós indígenas somos dessas, nós adoramos cantar. Fica a Tava lá dentro da mata, por que que mandou me chamar? Nós somos povos guerreiros de todo lugar. Reia, 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 oa. Reia, 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 oa. Reia, oa, reia. Reia, oa. Reia, reia. Salve, meu povo. Eu sou Flor Guerreira, indígena Pataxó, moradora de Santa Luzia, no bairro Bonanza, Minas Gerais, Brasil. Uma mulher como todas as outras mulheres por aí, misturada à multidão do mundo e muitas vezes desapercebida. Mas eu carrego na minha unha a terra, carrego nas minhas práticas os modos indígenas, os modos ancestrais. E então, assim, estamos vestida com os trajes indígenas ou não, eu sou um dono indígena. Mas eu quero alegrar vocês porque para mim hoje é um dia de festa poder ter acesso ao microfone. Que bom. Muito obrigada, porque a gente sempre foi muito silenciado. Então, uma pinturinha que mesmo quando não tem o urucum, a gente traz a batom, porque as práticas indígenas estão também você que usa batom. Lindo. Então, é ressignificar o que a gente tem. As penas são um presente que Mãe Terra nos dá. Cada pena caída é um presente que a natureza nos dá. Meu cabelo, por acaso, é liso, mas ele poderia ser cacheado, ele poderia ser louro, poderia ser de qualquer outra cor. E ainda assim, eu seria indígena, porque eu tenho a prática indígena. Então, antes de tudo, eu, Flor Guerreira, engravidadora de sonhos, plantadora de árvores, agiota do amor, pretensa e cantadora de capitalistas, mas também mestranda em dança na UFBA, mas também ativista pelo bem viver. Convido vocês e convido você, Patrícia, a ativar seus superpoderes indígenas que estão dentro de você. Aceito que os seus ancestrais lideram. Porque você, Patrícia, eu, Flor Guerreira, nós não somos só Flor Guerreira ou só Patrícia. Nós somos múltiplas. Aqui, falando com vocês, tem uma multidão de mulheres ancestrais nos nossos corpos. Além de mulheres, tem também os homens, as flores, as plantas, os animais e o pó de estrela, porque nós somos feitos de pó de estrela.
Arrasou muito. Pra mim já deu, já acabou o podcast. Perfeita. Nossa, muito lindo. Muito linda essa chegada. Falei que ia ser incrível esse episódio, gente. Não tem como. Muito maravilhoso. Então, conta pra nós como você, maravilhosa, assim, chegou em Santa Luzia. Como é a sua história? Conta pra nós. Naturalmente, nós somos andaricos, como nós indígenas. Mas, lá da Bahia, foram pegando as minhas tias para trabalhar nas casas das filhas dos fazendeiros, em Belo Horizonte e em São Paulo. Um dia o meu avô se arretou, veio para cá buscar minhas tias, ficou em Belo Horizonte, fomos morar na favela, Aí você veio da Bahia, então. veio nesta Bahia. Fomos morar na favela e eu pensei que estava rica, porque a gente tinha um fogão de 10ª mão e um vaso sanitário que eu tinha que jogar água com o balde. Então, rapidinho, eu vim parar em Santa Luzia quando eu conheci meu marido. Eu tinha 16 anos. Ele já tinha comprado terreno em Santa Luzia, a chácara, no Bonanza, e nós começamos a plantar ali. Então, já tem 43 anos que eu estou plantando lá, no Bonanza. Do lugar que você veio, qual é? É Medeiros Neto, Bahia, divisa entre Minas e Bahia e Espírito Santo. Muito interessante. Assim, eu não sei se é certo perguntar, é aldeia, né? Que seria uma aldeia? Olha, Patrícia, as pessoas pensam que só é indígena quem vive na aldeia. A aldeia foi um acordo feito para a gente não morrer. No tempo da invasão, que você chamou de colonização, teve indígena que fugiu, tiveram muitos mortos, outros se tornaram indígenas mansos e outros indígenas aldeados. Mas hoje nós temos outros indígenas chamados de desterritorializados. Ou tem pessoas que dizem que são indígenas em contexto urbano. Mas a gente é em contexto urbano porque a gente foi desterritorializado, violentado aonde está. Mas também porque nós queremos estudar, queremos acessar a universidade. Eu, com os meus títulos de agiota do amor, por exemplo, que as pessoas sorriem muito quando eu falo sobre ser agiota do amor, e também é um convite, porque esse olhar que você me dá, essa atenção, você que está assistindo, esse carinho de você comigo e eu com você, precisa ser reverberado. Isso é o capital mais importante que a gente tem, é o afeto. Então, eu faço um acordo com vocês. O afeto que você está me dando, que eu estou te dando, nós vamos tomar isso e levar para outros lugares, para o nosso dia a dia e entregar os juros, correção monetária, dentro do seu trabalho, no boteco, na escola, no ônibus, no Uber, a pessoa que trabalha na sua casa. Porque às vezes a gente fala, o povo preto, o povo indígena, escravizado, maltratado, subemprego, mas dentro da nossa casa, o que a gente está fazendo quando a gente não quer pagar o preço que o profissional pede? Isso também não é uma forma de escravizar, de subjugar, e a pessoa aceita? Então, nesse meu título, é esse convite. Mas também eu sou a pessoa que estou fazendo mestrado em dança lá em Salvador, porque eu cansei de ver gente dizendo que a dança indígena é uma dancinha. É só uma dancinha à toa, simples e fácil de copiar. Olha só que interessante. Então você está fazendo um mestrado em dança que engloba várias danças ou em específico da dança indígena? Quando a gente fala que está fazendo mestrado em dança, as pessoas pensam assim: "Oh, é dança indígena, é balé, é o forró, é axé na Bahia, forró."
Achei. Não, mas um mestrado significa filosofar, pensar sobre o que nós dançamos. Porque a vida é movimento. A dança também. Portanto, dança é vida. Movimento é vida. E essa vida começa lá no espermatozoide, dançando para fecundar o novo. A dança está nas folhas das árvores, no capim, no bater de asas dos pássaros, até nos sinais de lidas. É verdade. Interessante. E aí eu estou fazendo assim, pensar o sentimento e sentir o pensamento. Esse movimento já lá do povo inca, que entende a política como um modo de afeto. Dançar era política. Nós indígenas dançamos o espiritual, o físico, o emocional, mas também com a nossa emergência. Ah, que legal. Muito bom. Você falou uma coisa importante aí, né? Você querer se graduar. E aí é bom a gente falar disso, porque você está no meio, você está num lugar de comunicadora, de levar essa cultura e esclarecimento, mas muita gente ainda não sabe, ainda tem uma visão de que o índio não pode se alfabetizar, que não pode se graduar, e que passa distante de um pensamento isso, né? E é bom agora a gente falar sobre isso aqui também, para esclarecer para as pessoas. E aí eu gostaria de dizer, porque nós nos tornamos vítimas dos colonizadores. Mulher preta, pessoa indígena. Tem muito indígena que ainda fala que é índio, como tem a sociedade ainda nos chama de índio. Isso é também importante falar, né? Índio e indígena, o que tá certo. É bom. E aí a outra palavra que eu gostaria também de dizer é: eu prefiro empretecer e avermelhar junto com o esclarecer. Aham. Porque a gente foi acostumado a falar as palavras que o povo branco dizia. E quando eu digo empretecer, enegrecer e esclarecer, é não deixar dúvida para nenhuma etnia, Aham. porque já não dá mais para a gente ficar se separando nessas caixinhas que nos colocaram. Mas também não dá para a gente aceitar só o jeito do outro. É preciso a gente respeitar o jeito de cada um. E aí, então, eu não sou índia e não gosto só de esclarecer. Eu sou indígena e eu quero avermelhar, enegrecer e esclarecer. Então, da mesma forma que eu não gosto só de falar esclarecer, porque eu preciso de enegrecer e avermelhar, e não quero se separar, eu também não gosto que me chame de índia, porque isso foi um erro grave, porque nós somos indígenas e índio é um só, índio pode ser das Índias, índio é pejorativo. A gente não vai brigar com você se você me chama de índio. Mas a gente vai ficar muito feliz se você falar que eu sou uma pessoa indígena. Ai, vê, importante isso, gente. É bom saber essa parte. Interessante. E aí eu te perguntei sobre a questão da graduação, né? E aí, como que você vê isso hoje? Que você estava me explicando isso, né? Pela invasão, da colonização, a gente não sabe nada dessa cultura e a gente não vê os indígenas com grandes quantidades nas universidades, a gente não vê nas mesmas escolas, frequentando ali o mesmo meio. Passa uma ideia de que deixa eu só, a maioria nem é alfabetizada. E aí é importante a gente falar que já estou ocupando esses espaços. E eu vejo você como uma grande comunicadora disso também. Então, a partir
da Constituição de 1988, nós perdemos o medo de dizer que somos indígenas. Porque até então a gente ficava escondido porque a gente sabia que ia ser morto. Porque não nos querem nos territórios, não nos querem nas florestas. A Bahia, em primeiro lugar, a ser invadido, tem tanto indígena quanto tem na Amazônia. Mas a diferença é que na Bahia ou em Belo Horizonte, vocês não nos enxergam. Porque eles ensinaram para vocês enxergar indígena só uma pessoa pelada. A gente pode andar pelada aqui? Não pode. Dá para a gente ficar andando de cocar o tempo inteiro? Não dá. Dá para andar pintado o tempo todo? Também dá. Nós usamos as nossos trajes para ocasiões especiais, sim. E nós andávamos pelados quando não tínhamos roupas e quando a gente podia dar pelado. Então, e a universidade chegou a partir de 2000, que a gente conseguiu com mais realidade, com mais força, estar na universidade. Na UFMG começou o primeiro vestibular indígena em 2008. Eu entrei nessa primeira turma em 2000. Me formei em 2013, junto com a Célia Chacriabá, com o Edgar, que agora está em Notim, né, com as suas fotografias incríveis. A Célia é deputada federal. É interessante. Então, assim, a gente começa a aparecer a partir do momento que a gente começa a ter acesso às câmeras, aos microfones, porque antes a gente estava apagado, escondido, com medo e sem acesso. A partir do momento que a gente consegue ter acesso aos equipamentos, inclusive a escrever, porque quando as pessoas pensam em indígena, só pensam em Davi Copenaua, porque escreveu um livro com francês. Em Krenak, porque também escreveu. E agora tem muitos outros indígenas escrevendo, inclusive mulheres. E agora, então, a gente aparece, tem gente jovem, com 20 e poucos anos, que já é doutora. Que linda, né? Que bom. E mulheres. E aí a gente aparece compreendendo que nós precisamos nos juntar. Então, o meu ativismo é esse, é fazer um convite para que a gente faça a compostagem de sentimentos. Uma compostagem é apodrecer as coisas velhas, estragadas, que a gente não utilizou ou que machuca, seja espinho, semente, resto de tronco, folha seca, resto de poda, transformar em nutriente. Então, eu, Flor Guerreira, venho com a compostagem de sentimentos. Tirar esses sentimentos espinhudos, transformá-los em nutrientes para a gente conquistar o bem viver. Porque a gente fala muito que o mundo está atrapalhado, que está difícil, mas e dentro da gente? E o nosso mundo? Esse pluriverso que a gente vive, que a gente diz que é o universo. É pluriverso. Cada pessoa tem um universo. Sair do egoísmo. Então, lá na dança, eu venho com essa pegada de uma pisa aonde a outra pisa. Isso significa eu valorizo o conhecimento dos meus velhos. Igual é incrível aqui você, junto com a sua mãe. Sim. Você está valorizando ela e ela está te valorizando. Não importa quem está na frente ou atrás. Quem está fazendo a guiança está sendo valorizado. Mas a nossa guiança indígena a gente faz em movimento circular. E no movimento circular, não tem ninguém à frente nem atrás. A gente na Umbanda, a gente valoriza muito os nossos ancestrais, né, os nossos antepassados. Quando a gente também honra ali os pretos velhos, honra os orixás, o nosso ori, né, a nossa família mística cabeça, na cultura
indígena também tem essa valorização dos mais velhos? Como que é isso? Você está falando isso, né? De eu estar com a minha mãe comigo e tá esse do movimento circular. Nós, Pataxó, começamos lá com a lua. Nós chamamos a lua de Angoró. Angoró é uma velha sábia. Porque, se você prestar atenção, Angoró mostra para a gente a hora da maré baixa, da maré alta, a hora de cortar o cabelo, a hora de plantar, de podar, de colher, se vai chover, se vai ser tempo seco. Tudo Angoró passa para a gente. E aí, nós consideramos ela tão uma velha sábia. E a gente entende que os nossos velhos de carne e osso são bibliotecas, sabe? Para falar uma palavra bem, para vocês entenderem, é onde que está todo o conteúdo para a nossa vida. E a gente entende que o velho não é ruim, né? A gente entende que a folha seca não é ruim. A gente entende que é o velho que nutre o novo. Repare, junto de uma árvore gigante tem um monte de filhotinhos. A folha dela cai no chão, a semente cai no chão e brota outras árvores. Quando essa árvore morre, tomba, as outras filhotinhas que estavam ali crescem rapidamente. Porque ela deixou depositado naquele lugar o nutriente para os filhos nascerem. Permanecer, né? Pode reparar que quando os nossos velhos de carne e osso morrem, a gente é obrigado a crescer, nem que seja na porrada. Mas a gente busca dentro da gente tudo que eles ensinar. Eles começam a ficar muito mais vivos do que quando estavam vivos de carne e osso. Quando ainda respiravam nessa terra. Então, eu só sou essa pessoa que sou hoje porque eu tive mãe e tenho mãe que já morreu. Mas que a partir do momento que ela morre, eu me fortaleço muito mais, porque eu não tenho mais ela para me escorar. Então, a mãe, ela não precisa achar que o filho não vai fazer o que ela ensina. Não faz porque ela está ali protegendo. Mas a partir do momento que ela não está, o filho busca tudo aquilo que ela ensinou. E honra, e honra, e honra. E vai entender, vai realmente passar a ser gente. A partir daí, dois momentos importantes. Quando a gente tem filho, e quando a gente fica sem os pais, ou os adultos. São os momentos de crescimento da gente. Então a morte é necessária para nutrir os rebentos. E aí a história continua viva, né? Com os mais velhos, com o que eles passaram. Lindo, é parecido então, porque a gente aprende na Umbanda que é de matriz africana e tem essa honra também à família Vestais. Patrícia, sinceramente, não dá para separar o que é de indígena nem o que é de preto, porque nós somos os primeiros povos do mundo. Mas também aqui no Brasil a gente se aquilombou. Veio a força da capoeira, veio a força de África, juntou com o povo indígena daqui para se libertar. Fez o primeiro quilombo, e mais outro, e mais outro. E a gente não pode esquecer disso. E ali misturou a pisada de caboclo, que se chama pisada de caboclo, porque já era uma destituição da palavra índio. Porque seria bom que não tivesse índio.
né, que hoje a gente sabe que é indígena aqui do Brasil. Seria melhor que não tivesse para o mundo capitalista, o mundo colonizador. Então, a pessoa deixou de ser indígena, deixou de ser índio, para ser caboclo. E aí, se a gente for fazer uma redação, a gente escreve caboclo. Mas a gente gosta de falar caboclo. Caboclo. Né? A pisada de caboclo. Jurema. E então, as pessoas hoje fazem a pisada de caboclo e não pensam que esse caboclo, essa cabocla Jurema, eram pessoas que se tornaram entidades e que a gente leva para o terreiro, leva para o palco, leva para o teatro, leva para o folclore, sem entender que é uma entidade, sem entender que é uma divindade. E trata como folclore. Então, eu posso chamar Exu de folclore? Eu não posso chamar a Cabocla Jurema de folclore também, não? Sim, inclusive eu tinha uma pergunta sobre isso, assim, eu vi há pouco tempo atrás, até pesquisando mesmo sobre os movimentos indígenas, acho que foi no início do ano, e eu vi algum evento, que eu não vou me lembrar o nome, sem desculpa, um evento importante aí, do movimento indígena, que eles colocaram o Curupira como mascote. Não sei se você chegou a ver isso. Teve em algum lugar no Brasil esse evento, que é um evento, assim, importante, e eles colocaram um mascote o Curupira. E aí tinha alguns indígenas no Instagram se sentindo ofendidos de colocar o Curupira como um mascote. Porque para eles não é um folclore, o Curupira não é um folclore, ele é uma entidade, tem um poder ali. Meu protetor. Me fala um pouco o que você sabe assim, sobre o Curupira, para poder esclarecer isso também, né, para nossa Aí, negra. se eu conheci um pouquinho do Curupira na escola, eu nem lembrava desse nome. Eu falei, gente, que coisa interessante. Eu comecei a ver mais e eu vi várias falando isso, da conta do Curupira, a proteção dele. Achei até um pouco parecido com a visão que eu tenho de Exu. Não sei. Então, isso até peredeça bem, né? Então, e aí, se a gente não, se a gente se aquilombou Uhum. em Palmares, como que a gente não iria misturar as nossas práticas? E- Então, muitas coisas que eu canto não é seu e não é meu, é nosso. E as histórias também. E muda-se os nomes, mas no fim são as mesmas entidades, mesma força ali, a mesma força. E o Curupira, nós entendemos o Curupira como o protetor da floresta e como tantos outros protetores, e a gente entende que são eles que a gente tem, e a gente entende que eles são mais fortes, inclusive, que a política. Aham. Apesar que a arma que mais nos mata é isso aqui, ó. Entendeu? A gente acredita na força do maracá, na força do atabaque, porque nós temos muitas entidades. E se não fosse por elas, a gente não estaria mais aqui. Você, eu que estamos aqui, ainda estamos aqui, mas precisamos que sejamos mais. Não sabemos que estamos aqui. As pessoas de outras cores, ou até das próprias pessoas indígenas, não é porque é indígena que é tudo protetor da floresta. Tem indígena que já foi corrompido. Não é porque eu sou gente boa que todo mundo da minha família é. Sim. Todo mundo tem bandido dentro de casa. Por que que não tem desafios? Toda a família tem seus desafios. Por que que não teria também no meio indígena? Então,
hoje a gente antes escrevia do jeito que queria. Então hoje, para a gente nos defender, nós precisamos de aprender a manejar a caneta, o computador, as nossas palavras. E eu fui guerreira, eu aprendi a não ter medo. Eu não parece, mas eu sou tímida. Ah, e como que você começou esse ativismo? Você disse que começou na FMG em 2008, né? Mas dali que você começou a aparecer mais, a comunicar mais, a ter mais voz, a falar sobre. A universidade, eu sou grata a muitas pessoas da universidade que fizeram a diferença. Mas eu entendo que a instituição universidade eu não gosto, mas o diploma que ela me dá me ajuda a abrir portas. Então, eu preciso de ir atrás desse diploma e as coisas que eu aprendi lá, muito com os meus próprios parentes indígenas e com pessoas não indígenas, que nós estamos chamando de pró-indígena, eh, me fez entender mais ainda de onde eu vim. Então, potencializou tudo aquilo que já estava em mim. Eu já tinha meu ativismo antes, porque antes de estar na universidade, eu já recebi os parentes aqui na cidade de Santa Luzia, de Belo Horizonte. As pessoas vinham por alguma razão. E se você reparar, a maioria de nós, principalmente quem não nasceu berço de ouro, apesar de ter nascido em cima do ouro, né? eh, acomoda quem chega. Isso é um ativismo. Trazer uma pessoa do interior, ficar com elas na cara, é um ativismo. Oferecer um pão de queijo, um cafezinho também, né? Então, às vezes a gente não reconhece que quando a gente facilita a vida da outra pessoa, a gente está no ativismo. E por que eu falo isso? Que é para a pessoa começar a se reconhecer. Que também estava fazendo movimento. Ela está fazendo um movimento que ela tem práticas muito importantes. Quando ela planta o pé de orofinobre que dá para todo mundo comer, ou que ela ensina para alguém o que é um pé de cansanção, ela está no ativismo. Ela está ajudando a outra pessoa a, a acordar dentro dela tudo isso que ela traz dentro de si, dos seus velhos. Mas aí, então, a partir do momento que a gente consegue o diploma, aí a gente começa a ser mais valorizada pelas pessoas que dominam as mídias, que são os diretores de escola, porque elas estão atrás de pessoas que têm certificados ou que têm visibilidade. Mas no território tem tanta gente que vai falar tão ou mais coisas importantes do que as que eu falo, que são aquelas coisas que as nossas avós falavam, mas que a gente deixou de lado e a gente precisa de voltar a isso. Sim, tem um espaço da voz no mais, isso. Mas aí vem as pessoas como você, assim, né? Já veio para comunicar, para ter voz transparente e também poder continuar honrando e passando isso aí. Eu preferia para nem falar nada, assim, sabe? Era melhor nem falar que eu sou indígena e ficar curtindo os meus pés de árvore. Mas a emergência me faz ir, e é o que me salva, porque senão, no fundo do meu coração, eu já teria sucumbido, porque, na verdade, não está tendo lugar no mundo para nós. Porque a gente está morando tudo muito junto, tudo muito colado. Tudo que a gente faz interfere na vida da outra pessoa. Para a gente fazer esse podcast, tem a interferência da máquina, do carro que passa, para a gente estudar, para a gente dormir. Agora imagina você ir dormir, você escutar um som alto tocando a noite inteira. Eu moro num lugar
que é pura árvore, mas as pessoas estão alugando lá para fazer festa. Ah, tá. E elas não se importam. Se a gente vai dormindo, elas não percebem que elas estão fazendo mal aos bichos e às pessoas dentro. Então eu preciso de seguir para frente, de convidar as pessoas para vir pensar como eu penso, assim, de, de interferir o menos possível na vida do outro, de ter essa consideração do coletivo. É uma coisa doida, né? Porque as pessoas. Eu sou terapeuta ayurvédica, dentro da Ayurveda a gente fala tudo que afasta a gente da natureza vai nos desequilibrando. Aí as pessoas alugam sítio para ficar mais perto da natureza, vão para cachoeira para ficar mais perto da cachoeira, chega lá, coloca um som alto, fica conectado, mesmo toda aquela música, e não percebe que já anoiteceu, que já tá tarde, não quer saber de lua, não quer saber de barulho da noite, do dia, de nada, né? Não vê nada, e aí continua na mesma vibe de estar dentro da cidade, que não aproveita nada, não consegue escutar um barulho de cachoeira, um barulho de rio, que o som é mais alto, coloca fogo. E aí realmente é isso, vai adoecendo e desrespeita quem está do lado que quer curtir aquele espaço ali. Então, e aí o silêncio precisa de ser reverenciado também. O silêncio é um patrimônio, o sossego. E aí, no meio do nada, quando eu penso que eu estou tranquila, a motosserra liga, se corta naus. E quando eu penso que eu estou tranquila, os garimpeiros invadem as aldeias, botam fogo no território, destrói as casas indígenas. Quando a gente pensava que estava tranquilo, o 8 de janeiro acontecia. No Brasil, tem Brasil. E quando destruíram aquilo, é o jeito mais próximo que eu posso descrever como é que a gente se sente quando destrói as nossas aldeias, as nossas matas, quando sujam os nossos rios, quando caçam os nossos bichos só por esponte, só por maldade, quando jogam veneno de agrotóxico por cima da IP. Então, aquele dia 8 acontece nas nossas vidas desde que esse país foi invadido. Nosso patrimônio, as nossas artes, nossas lembranças, elas são destruídas. E isso não era antes, isso é agora. Se você pegar notícias, você vai ver isso afora. Então, vou ter que dar no ativismo. Eu vou resolver isso? Não vou. Mas se eu conseguir mais gente para me ajudar, Alertar as pessoas, né? Acordar as pessoas, mostrar de outro ângulo, de outro lugar, é importante. Então não tem como você não estar no ativismo, não. A gente precisa. mas continuando a falar do ativismo, em 2012, o povo do Arame Caiová, do Mato Grosso do Sul, recebeu uma carta que dizia assim: vocês têm que sair do território porque essa terra não pertence a vocês. Eles foram destituídos do território deles. Uma ordem judicial. Juízes mandaram. E eles escrevendo outra carta de volta. Um pedacinho da carta dizia assim: senhores juízes, se não podemos mais viver em nosso território, então decretem que nos matem para sermos enterrados com os nossos ancestrais nesse tempo. A partir daí, surgiu na internet, na Facebook, somos todos Guarani Kaiowá. E a partir daí, nós, indígenas de Belo Horizonte, que desterritorializados, do comitê, fundamos, através da árvore, o Comitê Indígena Mineiro. E então, uma bandeira cheia de sangue,
Fizemos uma performance na universidade. Um balde com água com a berlinda vermelha, enfiava a bandeira lá, saía torcendo aquele sangue no gramado da universidade. Nunca mais paramos, fazendo, performando, levantando plaquinha, bandeira, dançando, cantando, balançando o maracai. Fizemos várias conquistas na cidade de Belo Horizonte. Estamos lá até hoje. Mas entre tudo isso, o patrimônio mais importante é o afeto que a gente dá uns para os outros. São 20 etnias diferentes, 5 países diferentes, fazendo os rituais, fazendo os caminhos de Pachanama, nos apresentando palcos de festivais importantes, aberturas de festival em BH, em Preto, e até festival comercial. Hoje em dia está até recebendo cachê. Gente, que mira! Camarim, tudo. Isso é muito importante. Que bom, É. que bom. E a parte espiritual, como é que é? Porque a conexão com a natureza, ela já é, né? A espiritualidade ali agindo. Pelo que você está mostrando, tem muita aí. Mas como é que são suas práticas? A gente não separa nada. Povo indígena, eu gosto de dizer, povo indígena não esquarteja os assuntos. Eu gosto de falar esquartejar porque esquartejar é muito violento, né? Então, a gente trata tudo junto. Quando a gente se apresenta em palco, a gente começa antes. Bem antes. E esse antes é o cuidado. Cuidado com a pessoa que está junto, a gente se pintando junto. Um pintando o outro, um vestindo o outro. E chamando os nossos velhos para estar conosco. A gente entende que na hora que a gente prepara um alimento, a gente está curando. Alimento é afeto e é cura. Então, uma religião exatamente, nós não temos. Cada um é livre para seguir a religião que quiser. Tem vários indígenas que estão nos terreiros, tem indígena evangélico, tem indígena que não vai canto nenhum, né? E a gente sai juntando tudo, é um sincretismo, né? E como é a rara do Brasil, que o Brasil é isso. Mas eu, fulangueira, entendo que a religião não é uma coisa legal. Eu prefiro ficar no meu modo indígena de ser, de enxergar a força das entidades, das deusas e dos deuses. Porque não dá para Deus ser um. Sim. Não tem como, não dá para ser um Deus, não dá para ser o universo. Um é muito pouco, e o nervobispo fala isso também. Que burrice é essa? Se a gente pode ter vários, porque Para que um só? para que eu só? É isso mesmo. E a gente se fortalece assim. Agora, eu não ligo da qual a religião que a pessoa é, e se ela for de qualquer uma que não gosta, por exemplo, de LGBTQIA+, eu vou conversar com ela sobre isso. Eu não ligo, eu respeito a religião da pessoa, e eu não tenho preconceito, eu gosto de conversar com aquele que é diferente de mim, sim, né? Para entender, né? Porque, principalmente no caso de LGBT, que as pessoas dizem que é pecado, e aí eu falo, tá, mas aí eu aproveito a própria Bíblia para rebater isso. Se é pecado, é problema da pessoa. Está dizendo lá na Bíblia que não, que a gente não pode julgar ninguém. Exatamente. E não julgueis para não ser julgado. Então,
Deixa a pessoa resolver, você não pode ser a palmatória do mundo para nada. É isso aí, com certeza. Muito bom, muito bom. Você estava me falando antes da gente entrar aqui que você ficou 1 ano em Brasília. E que você fala um pouco sobre isso aí também, já não. Então, eu acredito que aqui a espiritualidade ela está em tudo. Tanto a boa quanto a ruim. Brasília estava de um jeito que as campas tinham sido assassinadas, que, que as moedinhas que as pessoas jogavam no pulso não estavam lá paz. Quer dizer, retirou os desejos, roubaram até os desejos das pessoas. Palácio da Alvorada só tinha espinho, carrapecho, mato. Secura de Brasília. Brasília, muita gente morrendo com dengue, muita doença. Então, eu peguei, eu juntei com mais 3 amigos e fomos para lá, porque nós acreditamos que é preciso também exorcizar o lugar. E a partir do momento que a gente elegeu o presidente, que tem tudo a ver comigo, não que seja o presidente dos Bolsões, mas é o presidente que melhorzinho, piorzinho assim, que como se diz lá na roça, bom com ele, ruim com ele, pior sem. Aham. Então, a gente foi para lá para fortalecer essa espiritualidade. E aí, na posse do Lula, nós indígenas fizemos a defumação, o cortejo. Eu consegui passar com fogo no meio dos bombeiros, tudo. No meio daquela multidão de gente, o bombeiro ficou assim, olhando pro fogo assim. Ah, E eu passei. Não queimei ninguém, não me queimei. Das 6 da manhã até 2 horas da tarde defumando. O fogo só apagou na hora que chegou. e você sentiu isso espiritualmente, que é para você estar limpo, ele cortando. Sim, porque eh, a gente, eu, blogueira, observando a natureza, a gente planta uma árvore, a gente precisa, para ela se manter, é preciso plantar, regar, colocar nutriente, espantar os males, né? Os bichinhos que vêm comer, os predadores. Ou pelo menos, se não espantar, pelo menos conseguir manejar e, se necessário, até botar para que frutifique. Então eu fui para lá nesse sentido, fazer uma vigília. Foi um ano de vigília. Que linda. Fiz um fogão no meio do Planalto Central. É mesmo? Chão de barro. Atrás do restaurante da Tia Zena. Então, ah lá. Fui lá agora, né? Ah lá o fogão. Muito interessante. Muito bom, muito bom. Se deixar, fica aqui, ó, escutando você falando Eita. e cantar, né? Tem mais alguma coisa que você queira dizer, assim, de importante? Mas uma coisa que a gente não falou foi sobre o seu nome. Então, meu nome era proibido ter um nome indígena. Então, meu nome mesmo é Maria Aparecida, porque eu nasci de um milagre da Santinha Preta do nosso país. A parteira bateu o joelho no chão e gritou: Vale-me Nossa Senhora da Aparecida. Se for menina mulher, vai chamar Maria Aparecida. E aí? Mas, se não fosse isso, eu chamaria Tomezina, porque a gente não podia ter o nome indígena. E aí botava o dia do santo, né? Eu ia nascer no dia de São Tomé. Não nasci, Só. nasci 3 dias depois, nasci de um milagre. E então
fiquei Maria Aparecida na certidão de nascimento. Mas o meu nome indígena é Tcharrá Chorrão. Que significa flor guerreira. Então eu me apresento como Maria Flor Guerreira. Que eu não quero perder de contar a história que aconteceu comigo e deixar para trás também a história dos meus velhos. Sim. E denunciar que a gente não podia ter um nome indígena. Exceto se fosse famoso. Uhum. Hoje a gente já pode trocar o nome É mesmo. sem precisar de justificar nada na identidade. Olha, que bom. A gente já tem esse direito. Uhum. Mas Que lindo. Eu preciso ir aí você pensou Flor Guerreira ou eles te batizaram Flor Guerreira na sua família, mas sem poder registrar? não, aí foi o tempo passando, e a gente vai tendo vários nomes. O povo indígena tem isso, é conforme o, o momento da gente. Aham. Por exemplo, pode ter uma pessoa que se chame pé de cana. Por que será? Pode ter outra pessoa que se chame mangaba. Outra pessoa pode chamar boca de pirão. E no seu momento você estava mais. Aí eu virei flor guerreira, né? Porque desde muito tempo é isso que eu venho fazendo, né? Apesar de, de ser mansinha, eu sou muito guerreira. E aí eu brigo, é flor que não se cheira. Então, assim, mais uma coisa que você comentou no início, mas não aprofundamos, foi a questão do cabelo. Você disse que poderia ter o cabelo cacheado ou até mesmo o cabelo louro. Isso aí é uma coisa incomum da gente ouvir. A gente já tem o estereótipo do indígena, né? Do cabelo preto, lisinho e desse jeito assim. Fala um pouquinho sobre isso aí pra nós. O livro didático enganou vocês, minha gente. Se a gente é resultado de uma miscigenação, por que que a gente vai ser tudo igual? Se nem dentro da família da gente a gente é igual. Vai deixar de ser filho porque nasceu de uma cor, porque é mais baixo ou mais alto? No Brasil são 275 línguas indígenas diferentes, 305 povos diferentes. Então, na Amazônia, tem gente alta, tem gente baixa, tem gente pequenininha. Aqui em Minas Gerais, que tem mais de 16 etnias indígenas, não sei nem contar agora quantas são. Uhum. São vários jeitinhos diferentes, vários fenótipos. Mas quem escreveu o livro didático, quem contou a história, homogeneizou. A gente está tendo até por deputada que agora só anda de cocar, porque se não tiver com cocar, não é reconhecida. Acho que eu vi essa moça. Que levou o spray tremendo. Eu assisti. Pois é. Então, é a Célia Chacriabá. E acaba que chega uma hora que nós mesmas estamos reforçando os estereótipos. Porque vocês não nos reconhecem. Loiro, não nos reconhecem indígena louro, não nos reconhecem indígena de pele cor de formiga, ou de cacau, ou de chocolate, ou de carvão, ou cor de leite. Porque a gente é de toda cor, de todo tamanho e de 275 línguas diferentes. Muito importante você falar isso, porque realmente ficou isso, né? O que foi ensinado para nós na escola é isso. Então, nunca desmereça a identidade de alguém, seja, e para de ficar pensando, é tudo igual. A gente não é igual. Japonês não é igual, asiático não é igual, preto não é igual, indígena também não é igual. Sei. Não tem isso de ficar homogeneizando a gente e colocar a gente nas caixinhas das raças. Mas pensa, será que você é preto mesmo? Será que você é só preto? Será que você é só indígena? Será que eu não tenho o meu por sangue branco também? Então, mas qual é a sua luta? A minha luta é a luta indígena.
É a luta do bem viver. Eu tenho até uma bandeira que está escrita aqui: lute como indígena. Uhum. Por quê? Pode colocá-la aqui, se quiser, na mesa. Por que lute como indígena? Porque nós indígenas nunca desistimos, apesar de tudo estar contra nós. Apesar das leis, das regras, da, da pólvora, da maldade, da motosserra, nós nunca desistimos. Apesar da nossa bandeira estar manchada de sangue, a gente carrega ela assim, queimada, machucada, feito bois. Ela anda comigo. Lutar como indígena é, antes de tudo, acreditar nos seus velhos. É, antes de tudo, acreditar que dá em segurar o céu, para evitar a queda do céu. Lutar como indígena é um pensamento indígena. Pega esse pensamento para você e vem lutar, mas não é lutar para ser indígena ou pela causa indígena, mas é lutar pela vida, por nossas vidas, porque nós todos precisamos da mesma coisa, que é estar vivo. E para a gente estar vivo, a gente precisa de respirar, de beber água. Para a gente estar vivo, a gente precisa de comer. E tudo vem na natureza. Até o que é artificial vem do natural. Não se fabrica um carro, não se costura uma roupa sem não tirar a nossa mãe tem aqui. Então, lutar como indígena significa a gente se juntar para viver junto, para fazer junto, respeitando uns aos outros, com todas as nossas línguas diferentes, com todos os nossos corpos, todas as nossas religiões, de estar junto mesmo, ao invés de querer uma fatia só para si. Então, eu, Maria Flor Guerreira, me despeço de vocês, agradecendo no meu povo, Auede quer dizer obrigada. E aí, a gente canta. Eu digo Tupã, a letra fala de Niamissum, que é Deus na minha língua Tapanxó, que é o Pachorrã, mas poderia ser Jeová, Buda, Exu, Mãe Janaína, Mãe Margarida, poderia ser minha avó. A gente precisa de agradecer a tantos e tantas, mas porque nós sabemos que juntos nós somos um, independe de nós. A nossa força vem da mata e juntas somos um. Aueritupã, Auerinhamisum, Aueritupã, Auerinhamisum. A nossa força vem da mata e juntas somos um. Ai, que lindo! Gratidão demais. Muito espelho. Vamos cantando para a floresta, vamos cantando para os que vieram antes de nós e para os que vêm depois e para os que aqui estão. Seja muito axé para nós. E obrigada a vocês aí. Ai, ai, ai. Oiaúza. Pensamento indígena. Na ponta da areia. Se a gente não cuidar, não pensar, não lutar pelo ar puro, a onça lhe pega e arranca as orelhas. Ai, 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 olha a onça na ponta da areia. A onça lhe pega, arranca as orelhas. Vamos cuidar,
Vamos limpar, cuidar da onça. A onça quer beber água. Limpar. Isso aí. Gratidão, gratidão, gratidão. Muito bom sua presença aqui. Uma energia boa demais, gente. A todos que nos assistem, eu convido vocês a se inscreverem no nosso canal, curtirem, comentarem, compartilharem muito esse episódio. É muito importante que essas mensagens cheguem para muitas pessoas no nosso país e fora também, né? Axé, saravá.